Bom, mas agora nós vamos falar sobre um assunto muito curioso, interessante e polêmico. OVNIs, quem está aqui conosco é ufólogo, é isso? Isso. Renato Mota, você tá bom, querido? Seja bem-vindo, meu caro, você tá bom? Tudo jóia. Meu irmão, e aí? Não preciso nem perguntar, você não acredita, você tem certeza que há vida extraterrestre? Sim, tenho certeza e também já tive experiências também, então também já... Meu Deus do céu. Eu nunca contei, hein? É? Como assim? Você é de onde? Eu sou de Jacareí, São Paulo. Jacareí, ei, coisa linda. Um beijo pra todo mundo de Jacareí, que eu adoro essa cidade também, tenho muitos amigos lá. E aí, meu caro, você quer começar por onde? Quer começar pelo seu testemunho, pelas suas experiências? Por favor. Pode ser. Primeiramente, obrigado pelo convite, por estar pela primeira vez que aqui agradece. contigo, no programa Chega Mais Vale, a toda a equipe. Então, eu estou há 2 décadas dentro da ufologia. Mais 20 anos que eu estudo ufologia, já fui consultor da maior revista ufológica do Brasil e do mundo, e hoje eu faço um trabalho independente. E eu tive várias experiências que me fizeram entrar na ufologia, né? Por exemplo, a primeira de todas, eu nunca contei até em TV aberta, primeira vez que eu estou falando, relacionar, por exemplo, tanto a contato de avistamento de naves, como contato de seres, que eu já tive também. Então, por exemplo, eu fazia o meu TCC sobre ufologia, eu formei em rádio e TV. E aí eu lembro que eu fiquei na dúvida, o pessoal não acreditava muito, né? Eu falei, putz, eu devo estar fazendo papel de bobo aqui, não existe, né? Aí eu pedi uma prova. Cheguei, olhei pro céu, me dá uma prova que vocês existem. Não aconteceu nada. Eles entrei chateado, fui lá tomar um café, comecei a comer alguma coisa, às 10 horas da noite. De repente começou um fenômeno, um monte de luzes começou a aparecer do lado de fora. Eu chamei meu amigo Ricardo Varela, pesquisador do INPE, que é um grande ufólogo aqui da cidade de São José dos Campos. E naquela época não tinha câmera, 2005. Então, estava começando o celular, tinha câmera, não dava para filmar, né? Aí ele estava vindo, não deu tempo de chegar, o fenômeno parou e era um objeto grande, discoidal, soltando várias luzes menores. E aí, nisso, depois eu fui deitar, aconteceu um fenômeno que daí realmente mudou minha vida, relacionado assim, à abdução extraterrestre. Eu estava deitado, de repente, quando eu abro os olhos, meu quarto está todo azulado, totalmente azulado, eu não conseguia me mexer. Eu tentava chamar a pessoa que estava do meu lado, fazendo maior força para falar, não saía nenhuma voz, tentava mexer o dedo para cutucar ela, não conseguia. E quando eu olho aos pés da minha cama, eu vi um ser com olhos grandes, pretos, muito grandes, muito marcantes, que eu nunca esqueço disso. Usava algo como se fosse um capuz e uma máscara, tipo de mergulho. E eu lembro que eu fiquei assustado com aquele fenômeno, parecia que uma eletricidade assim, passava no meu corpo. E depois o fenômeno parou, depois de 30 segundos parou e daí pra frente... E o ser desapareceu? Desapareceu. Magicamente? Isso, depois de 2 anos acontecia sempre, mas o ser eu não via... Eu só vi uma vez nessa ocasião, mas acontecia o fenômeno. Meu amigo, bom, é claro que eu não posso nunca aqui colocar você em dúvida disso tudo que você está falando, e eu tenho que acreditar naquilo que você nos diz, naquilo que você nos traz, Renato, embora tudo seja bastante fantástico. Sim, né? sim. O que você está relatando aqui é algo fantástico. Você teria visto, de fato, um ser extraterrestre, mas por que todos os seres extraterrestres têm os olhos negros, escuros, gigantescos? Não poderia ter um de olho azul bonito, ou coisa assim? Mas tem. Por exemplo, no estudo da ufologia, esses que teriam olhos azuis, são loiros, estilo nórdicos, que a gente chama, aí seriam raças pleiadianas, que a gente chama, que veio da constelação das Pleiades. Então, esses que são os mais populares, de olhos grandes, a gente chama na ufologia dos greys, que é os cinzentos, que são mais presentes em processo de abdução extraterrestre, sabe? E aí, nesse processo de abdução, é exatamente quando há uma interação entre alguém da Terra com alguém extraterrestre, fora da Terra. Esse é um processo de abdução. Renato, você acabou de falar de uma categoria, ou de categorias de extraterrestres, porque a gente está falando de um estudo sério, você desenvolve há 20 anos, né, como você nos relata aqui. Mas se a gente pensar matematicamente, né, quantas estrelas existem, quantos planetas, estrelas existem no nosso sistema solar? Então, na nossa galáxia Via Láctea são 200 bilhões de sóis. 200 bilhões de sóis. Imagine cada sol desse com planetas em sua órbita, né? Então, a gente está falando aí de, matematicamente, uma chance bastante real de que uma outra forma de vida exista, ainda que não seja dos mais inteligentes, daqueles que consigam fazer disco voador ou naves e tudo mais. Deve haver
vida. Até recentemente se falou já de presença de água em Marte. Isso em Marte e na Lua. E na Lua, Na né? Lua tem bilhões de litros de água nos polos da Lua. Bom, e aí recentemente teve um caso daquele rapaz que diz ter visto, que gerou um grande burburinho, mas que rapidamente foi abafado e que aí foi até o Celso Portiolli, não foi, que fez uma história de pedir para ligar as luzes de um camping? Foi isso mesmo, foi o Celso. Então, e aí, você acredita naquilo? Porque estão dizendo que o rapaz não virou a lente para gravar o tal do fenômeno, só ficou falando. Assim, ó, no começo, quando surgiu esse caso, para mim parecia muito real. Eu falei, nossa, será que dessa vez alguém fez uma filmagem mesmo? Realmente impressionante. Mas aí, com o passar dos estudos, eu vi muitos vídeos, estudei muito sobre o caso dele, fiquei 8 dias direto no momento, que é o Mike Leão. Aí eu cheguei à conclusão que realmente eram luzes daquela pousada que tinha lá e não era um fenômeno ufológico autêntico. Tá. Só que aí o caso já tinha tomado uma repercussão tão grande que, por exemplo, de 30 mil seguidores, ele foi para 2,5 milhões em 48 horas. Então, e parece que teve até morte de animais na residência dele ou na propriedade dele. Aí pode ser alguém ter envenenado os bichos. Sim. Porque você tem ideia de que os extraterrestres viriam para cá para fazer o quê? Geralmente é pesquisa. Algum tipo de pesquisa. Do mesmo jeito que nós mandamos nossas sondas para outros planetas, para fazer análise, estudos, esses seres também mandariam para pesquisas científicas, biológicas, ou até no caso de abdução. Hoje em dia não tem mais muita abdução física, de corpo físico. Então, antes colocava-se implantes. Tem um pesquisador chamado David Jacobs, que ele tirou mais de 1.000 implantes extraterrestres em pessoas. Ah, mentira. Sério, mais de 1.000. Tem um estudo nele, tem um livro enorme que ele escreveu sobre isso e tem fotos desses implantes. Quando ele retirava, ele colocava e emitia sinal de rádio. Quando ele tirava esses implantes, aí parava o sinal de rádio. Como se fosse algo de rastreamento mesmo, sabe? Qual foi o fenômeno desses mais famosos, assim, ao qual você atribui a maior veracidade? Que realmente pode crer que o Obama, quando diz que tem coisa, o próprio Trump agora, o que você acha disso tudo que aconteceu que é um fenômeno realmente plausível? Ó, no Brasil, para mim, seriam os 3 casos principais. Terceiro lugar, Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu aqui em São José dos Campos. Sim, onde 21 objetos sobrevoaram aqui por 4 horas. E quem viu, inclusive, é uma pessoa por quem eu tenho imenso carinho e admiração, que é o Osiris Silva. Sim, ele mesmo assumiu o comando do avião que ele estava para perseguir um desses objetos. Sim. Quais outros? Em segundo lugar, para mim, seria o caso Varginha, que eu conheço as meninas do caso Varginha também. Realmente, ali aconteceu a captura de 2 criaturas. Uma foi enviada para os Estados Unidos e uma ficou com a gente aqui no Brasil, não se sabe aonde. Ah, meu Deus. A moeda de troca, que seria dentro dos estudos da ufologia, que seria, também, os Estados Unidos fica com uma, em troca disso a gente pode colocar o primeiro astronauta no espaço, que seria o Marcos Pontes. Então a moeda de troca foi para uma criatura para a gente poder colocar, e tanto que foi o primeiro até hoje, né? Ah, meu pai, mas depois ele não foi lá para a Rússia? Hã? Depois ele não foi lá para a Rússia? Não, a criatura? Não, Marcos Pontes? Não sei. Ah, tá. E qual seria o primeiro? E o primeiro seria seria o Operação Prato. O que é isso? Essa eu não conheço. Não, a Operação Prato, para mim, tem muitos documentos, tanto que eu até trouxe alguns documentos, por exemplo, sobre a Operação Prato, que foram liberados pelo governo. Isso aqui é uma das cópias, por exemplo. O governo brasileiro, que em 1977, entre setembro e dezembro, aqui tem uma ampliação da imagem, entre setembro e dezembro de 1977, as pessoas lá em Colares, no Pará, elas começaram a ser atacadas por luzes. E o prefeito, em pânico do que estava acontecendo, chamou o exército. O exército foi averiguar, pensando que era uma histeria coletiva, alguma coisa assim. De repente, avistaram muitas naves. As naves emitiam luzes nas pessoas, principalmente mulheres, e tinham retirada de sangue. Ficavam com vários furos no corpo delas. Então eram umas luzes vampiras. Isso, tanto que ficou conhecido como chupa-chupa até, o fenômeno. Olha aí. Luzes vampiras, exatamente. E aqui tem um relato... Isso, tem um relato de uma das testemunhas da Operação Prato. Comando Aéreo Brasileiro. Isso, pode ver que tem um carimbo aí do Comando da Força Aérea Brasileira. Aqui tá. Isso aí é um documento que foi desclassificado, que a gente chama. Era secreto, daí liberou. Ah, tá. E aí tem uma área que é a área lá nos Estados Unidos, é a área 50 aí? 51. Área 51.
Isso, a Área 51 por muito tempo acredita-se que foi guardado destroços de naves capturadas e até corpos de seres. Existe a Área 51 ainda, mas o governo negou até 2013, mais ou menos, negava a existência e hoje em dia confirma. Deixa eu ver aqui que tem participação pelo 997-974000. Você nos escreve e participa. Ele, ufólogo de Jacareí, deve lembrar uma vez que passou no jornal Vale Paraibano uma nave na represa do Jaguari, relatado por muitos moradores da represa. E o saudoso Zé, claro, foi matéria na época, só não lembro que ano. Itamar Luciano São José. Você lembra disso, Renatão? Eu não me lembro desse caso, mas aqui a região é muito rica de casos ufológicos, viu? Dizem que Brasília também, ou ali no centro-oeste brasileiro, há um portal. Então, essas partes de portais, tem vários portais. De Brasília, especificamente, não sei. Mas, por exemplo, tem o Triângulo das Bermudas, por exemplo, seria uma dos portais que tem na Terra que consegue acessar ou dimensões diferentes, ou até viagem Pra quem não conhece essa história do Triângulo das Bermudas, eu lembro que eu era bem pequenininho, ali na década de 80, e meus primos mais velhos falavam muito disso, porque navios e aviões teriam desaparecido ali num lugar perto do Caribe, não é isso? Sim. Quase nos Estados Unidos ali, que formam um triângulo e que ali realmente sumiam. O Triângulo das Bermudas ainda existe? Ainda se fala disso? Ainda se fala. Tem muitos relatos ainda de sumiços de aviões, de navios, isso continua acontecendo. Tem um caso muito conhecido de Frederick Valente, que era um piloto austríaco. Ele foi pilotar nessa região e ele falou que estava avistando um objeto muito grande, e ele falando pelo rádio. E ele fala que o objeto estava dando volta, em volta do avião dele, apavorado, que a gente chama na ufologia de UFO tic-tac, que são os objetos enormes, sabe? Como se fossem aviões sem asa. Eu até mandei um para eles aí, que eu filmei em Pinda, num desses vídeos que eu mandei para eles. Vamos ver se eles acham aí. Ali, ó. Esse aí é do caso Mike. Esse é um caso que nunca foi divulgado na TV, que eu trouxe para vocês, que é esse objeto ficou 3 dias sugando energia do Sol. Imagens da NASA, tá? E esse objeto tem o tamanho da Terra. Esse vídeo nunca foi divulgado em TV aberta. Eu trouxe para vocês aí pela primeira vez. Esse aí foi um dos vídeos liberados agora pelo Pentágono, em maio, agora de 2026, que mostra um objeto totalmente fora do comum, assim, como se fosse uma estrela, tá vendo? E pode ver que deixa o rastro, ó. Se for ver bem, ó o rastro que o objeto faz. Esse é o que eu filmei em Pinda, ó, que você vai ver que é tipo um avião sem asas, que a gente chama na ufologia de UFO tic-tac, ó. Foi em 2023, ó. Você pode ver que o objeto passa. Parece um foguete. Isso, não é um rabinho de alguma coisa que está indo na frente? Não, voando, é só um objeto mesmo. É como se fosse realmente um avião sem asa, sabe? Ele passou até. E foi na você hora... que gravou? Foi eu que gravei, em Pindamonhangaba 2023. E você virou pra cima pro céu motivado por quê? Eu tava olhando pro céu, daí quando eu vi o objeto, eu não estava com o celular na hora, pode ver que o vídeo até é curto. Aí eu pego o celular rapidamente dentro da casa e filmo, só que daí eu tava perto do muro, não tinha mais espaço pra me continuar filmando. Você não foi pra rua, rapaz? Precisa andar um cinegrafista com você, não é possível? Tempo, ele foi pro lado de trás da casa, não tinha acesso. Meu Deus, você precisa mandar um cinegrafista. Alô, TH+, cola um cinegrafista com o rapaz. Mas eu tenho outros vídeos também. Olha, a gente tá conversando aqui, é claro que a gente sempre fala assim com bom humor, porque eu, por exemplo, acredito muito. Morro de medo também, não vou mentir pra você. Mas vamos lá, até porque a gente, infelizmente, tem um tempo mais curto. Me diga aí, Renatão, você acha que o jogo de quarta-feira contra a Escócia, a gente corre risco de uma abdução, como disse aquela vidente lá? O pessoal tá torcendo pro Neymar ser abduzido, né? Não tá fazendo muita coisa. Mas não vai acontecer, não. Se fosse acontecer, imagine, né? Seria algo histórico, mas não vai acontecer isso, não. Isso aí foi baseado num filme. Tem uma cena de um filme que mostra exatamente isso aí. Eu inclusive, falei disso, é a Guerra do Amanhã, não é? Guerra do Amanhã. Aí o pessoal tá aproveitando essa parte de querer viralizar, tudo, aí tá meio complicado. E tem muito disso, né? Tem muito disso. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu gosto de trazer os vídeos que eu já analisei, vídeos que já bem conhecidos, que eu sei que realmente são reais, sabe? Igual esses do Pentágono. Pô, os documentos liberados agora, né? E você acha, Renato, que nós estamos em vias de um contato? O contato já acontece há muito tempo, assim, mas o contato aberto, oficial, para todo mundo ver, eu acho assim que vai demorar um pouco ainda em parte dos seres, eu digo. Mas assim, a humanidade está sendo preparada já pelos governos do mundo para admitir que esses seres existem. Então, tanto que teve, 2 anos atrás, a NASA chamou padres e cardeais para preparar, como que nós vamos preparar os fiéis seguidores para um contato. E há 3 semanas atrás chamou pastores, a NASA chamou também. Como que nós vamos... A NASA. Como que nós vamos preparar? Porque primeiro tem que ser na base religiosa, né? Que vai mexer muito com isso.
assim, primeiro vai ser, confirmamos uma bactéria, confirmamos uma forma de vida bem primitiva, uma plantinha, até chegar a uma forma de vida inteligente. Você não pode falar isso de uma vez, que entra em colapso, igual o Dia D, né? O filme do Spielberg mostra bem isso. Nós temos aqui Renato Mota, esse jacareense que deu aqui pra gente uma aula exatamente sobre ufologia. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua seriedade. Adorei falar com você. Tem ali, ó, Renato Ufólogo. Rapaz, eu vou começar a te seguir, vou bater um papo contigo lá. Adorei. Renato Mota Ufólogo. Eu trouxe até um livro pra você, um dos meus livros. Obrigado, meu irmão. Seu filho. Obrigado, querido. Obrigado. Tem outros viu, livros que eu escrevi também, daí você conhece tudo lá nas minhas redes sociais. Tá ótimo. Renato, adorei te conhecer. Obrigado, parabéns pelo seu mês aí. Obrigado. Pelo seu trabalho, querido. Mas obrigado pela presença, obrigado pelo apoio de vocês aí, por ter me chamado. Obrigado, valeu, volto sempre.